Olá, pessoal! Hoje estudaremos a parte geral que está sendo cobrada no concurso de educação de São Paulo, tá? Essa parte geral se volta para todos os candidatos, tá? Tanto para professor de educação infantil quanto para professor de ensino médio. Bom, o que vai cair nessa parte, né? Bom, vai cair a parte de competências, conhecimentos didático-pedagógico e também a parte de compromissos que serão firmados para orientar o professor, tá? Além de uma bibliografia com várias leis, né, dispositivos legais que normalmente são cobrados para a área de educação em concurso público, ok? Aqui no canal tem várias playlists que já podem ajudar vocês, além dessa que eu tô criando e tô iniciando. Bom, eu irei fazer também por partes, vídeos por parte, e se for do interesse de vocês adquirir um simulado contendo questões somente sobre essa temática, é importante que você demonstre interesse aqui no canal, né, aqui nos comentários, para que eu saiba que existe demanda para eu produzir esse simulado, porque normalmente eu produzo para alguns concursos, ok? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, também é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo falando sobre a parte geral que está prevista no conteúdo programático para o concurso de educação de São Paulo. Como o próprio nome indica, essa parte geral, ela contempla todos os cargos, ela se volta para todos os cargos de educação, professor tanto de ensino fundamental quanto professor de ensino médio. Portanto, deve ser estudada por todos os candidatos, ok? O que diz essa parte geral? Ela fala sobre compromissos, sobre competências e conhecimentos didático-pedagógicos. Esse documento que está presente no conteúdo programático lá no site da VUNESP, né, que está organizando esse concurso, ele está bastante alinhado com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, assim como ele também menciona várias leis que são importantes para a educação, legislação educacional, né? Vários instrumentos legais que vocês devem estudar, né? Porque fazem parte da bibliografia desse edital. Na tela final desse vídeo e também na descrição, eu vou deixar o link de playlists que podem ajudar vocês, né, nos estudos de vocês, porque tem playlist aqui no canal de legislação educacional que contém uma série de aulas sobre LDB, sobre BNCC e também sobre o ECA. Mas vamos lá. O que é importante para que se atinja uma educação de qualidade? E aí esse termo qualidade, ele não é um termo solto, ele é um termo que está alinhado com vários instrumentos legais que se voltam à educação. Por exemplo, a LDB, ela fala sobre qualidade, ela fala que deve-se garantir um padrão de qualidade. Isso é o quê? Isso é um princípio na qual o ensino será ministrado segundo o 3º artigo da LDB. A LDB já traz isso em sua redação. Além disso, nós também temos o termo qualidade presente no Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, ele traz tanto como uma meta a ser atingida, como ele também traz na forma de uma diretriz. São diretrizes do PNE, desse Plano Nacional de Educação. Aqui não estou falando só de São Paulo, estou falando, né, a nível nacional, a nível de país, melhorar a qualidade de educação. E como eu já tinha falado, esse documento de São Paulo está muito alinhado com a BNCC. E para quem não sabe, né, a BNCC é um documento que diz quais são as aprendizagens essenciais, aprendizagens essas que todos os alunos a nível nacional, eles devem ter acesso, eles devem desenvolver ao longo, né, das etapas e modalidades que estão inclusas na educação básica. Então, todos devem ter acesso a uma educação essencial, a conhecimentos, a aprendizagens essenciais. Também considerando, claro, as suas particularidades, as particularidades de cada região. E nesse sentido, a qualidade também aparece, porque segundo a BNCC, é importante que ela se torne uma balizadora da qualidade da educação. Ou seja, a partir do momento que você cria conhecimentos básicos, aprendizagens essenciais que devem ser mobilizados e devem alcançar o estudante de forma significativa, de forma que faça sentido para ele, dentro do cotidiano dele, dentro da realidade dele, você vira uma balizadora
da qualidade da educação. Você vira uma régua, um parâmetro para dizer se de fato ali está ou não existindo qualidade. Claro que pensando que, apesar que seja algo que pode ser objetivo, também tem as suas subjetividades, como por exemplo as particularidades de cada região. Então, para que um professor de ensino fundamental e de ensino médio, ele tenha as suas ações orientadas, para que ele consiga de fato cumprir com essa educação de qualidade, ele vai partir de vários princípios, de vários compromissos que ele deve firmar. Um deles é o compromisso com a educação integral. É entender que é importante que a educação ela seja completa, é integral no sentido de você consiga atingir a todas as potencialidades daquele indivíduo. E mais uma vez, esse documento alinhado com a BNCC ela afirma para a gente esse compromisso com a educação integral. Ela fala que é importante reconhecer que a educação básica ela deve visar essa formação global, o desenvolvimento humano global. Né? O que significa isso? É compreender que o processo ele não é linear, ele não segue uma linha reta. Ele é uma grande rede, é um emaranhado, é muito mais complexo do que seguir apenas uma linha reta. Ele envolve várias nuances, né? Então é importante entender que existe uma complexidade por volta disso, que tem a ver com a complexidade humana, né? Para que se consiga desenvolver esse ser humano global, rompendo com algumas visões que elas são limitantes, são reducionistas, né? Que dizem o seguinte, que o que importa é o conhecimento intelectual, a dimensão intelectual, mais, por exemplo, do que a dimensão afetiva. E não, tudo isso importa. Por exemplo, como é que um aluno vai conseguir desenvolver a sua parte cognitiva, a sua parte de linguagem, a sua parte de aplicações matemáticas, né, cálculos, enfim. Se, por exemplo, ele se sente fragilizado, se ele está com vergonha, ele está se sentindo vulnerável em alguma situação, está sofrendo um bullying, não está conseguindo frequentar a escola ou se sentir incluso naquela escola. Então, claro que a dimensão afetiva ela também é importante. É isso que nos diz em relação à questão do compromisso com a educação integral. A educação integral ela vai entender, ela vai enxergar o ser humano de forma global, em todas essas nuances, não só no aspecto cognitivo. Mas a educação integral, ela necessariamente tem que acontecer numa escola integral, uma escola que aconteça num turno único, né, na qual o aluno ele fique lá na parte da manhã e na parte da tarde. Não necessariamente, pode acontecer sim e pode acontecer também numa escola de turno parcial, né, aquela escola clássica de alunos da parte da manhã, alunos da parte da tarde. Tá? A educação integral aqui é mais no sentido de desenvolvimento global. Bom, e o compromisso com o desenvolvimento de competências? E aí, mais uma vez, eu tenho que citar a BNCC, né? Mais uma vez, muito alinhada esse documento, porque a competência, né, segundo a BNCC, é quando você dá vida ao conhecimento. Você faz com que esse conhecimento ele ganhe movimento. É a mobilização de conhecimentos, entendendo que conhecimentos são conceitos e procedimentos. Conhecimento não é só o conteúdo naquele sentido oratório que a gente está acostumado, né? No sentido de você dizer o que é determinada coisa, né? No sentido conceitual, mas também no sentido de como proceder, procedimento, também uma questão mais prática, não só teórica. E também a movimentação, né? A mobilização de habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais. É quando você pega aquele objeto de estudo e você coloca ele dentro de uma habilidade, né? Dentro de algo que está significativo para aquele aluno, dentro de algo que faça uma referência à vida daquele aluno e também que seja útil a ele, que ele consiga colocar isso no seu dia a dia. Tá? Então são práticas cognitivas e socioemocionais, não são apenas voltadas para a questão cognitiva, mas também para a questão socioemocional. E também a mobilização de atitudes e valores para que você consiga resolver demandas da vida cotidiana, né? Você consiga exercer o seu pleno direito à cidadania e também ser integrado ao mundo do trabalho. E aqui, nesse documento de São Paulo, nos fala que para que o professor ele consiga ter um norte em relação às suas ações pedagógicas em sala de aula, né, e também no seu planejamento, é importante que para que ele tenha uma educação de qualidade, ele também firme um compromisso com o desenvolvimento de competências, ok? E também um compromisso com o letramento e o multiletramento em todas as áreas de conhecimento. E aí é muito importante saber diferenciar a alfabetização do letramento.
tá? Porque a alfabetização é quando aquele indivíduo ele consegue entender o processo, né, de leitura e de escrita. Ele consegue ler e escrever, basicamente. Mas será que ele consegue interpretar um texto? Será que ele consegue ir para além daquilo que está escrito? Né? Será que ele sabe, de fato, utilizar essa leitura e essa escrita dentro de uma demanda social, dentro de um contexto? E aí que entra o letramento. Porque o letramento, ele não se restringe ao ato apenas de ler e escrever. Ele vai para além disso. Ele busca uma contextualização com as práticas sociais. E o multiletramento, ele não se restringe apenas a você conseguir contextualizar a escrita e a leitura, mas vai para além. É você conseguir ressignificar, é você conseguir juntar peças que estão presentes na sua vida. Por exemplo, a parte visual, que você consegue enxergar, o desenho, a parte de movimentação, a parte corporal, a parte musical. Você consegue fazer com que tudo isso tenha um sentido, ganhe um sentido. Você conecte todas essas formas de expressão. Mais um compromisso é com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Quando a gente fala de projeto de vida, é você conseguir orientar aquele estudante, você conseguir entender quais são os interesses profissionais daquele aluno ou daquela aluna, quais são as suas necessidades sociais, suas demandas sociais, né? O que faz parte da sua personalidade, ele conseguir identificar isso e conseguir ajudá-lo, orientá-lo em relação a toda essa complexidade que é a vida, né? Que vai ser a vida que está sendo para ele. Então é você ir para além daquele estudo convencional da escola. Daí você pode trabalhar com várias situações, como por exemplo, com a questão do autocuidado, da imagem. Você pode trabalhar com questões afetivas, como você ter responsabilidade afetiva, também responsabilidade social, questões envolvendo você se tornar uma pessoa com autonomia e para além daqueles objetos de estudos que são convencionais, que normalmente são trabalhados em sala de aula. Também é importante firmar o compromisso com a educação digital escolar, o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. É entender que hoje em dia, nessa imersão tecnológica que nós estamos, é muito difícil não acompanhar essa evolução tecnológica e não oferecer isso para os nossos estudantes. E eu sei que a realidade não contempla todos, infelizmente. Eu sei que muitas vezes não existe nenhum básico dentro de uma sala de aula, né? Quanto mais você ter, por exemplo, um acesso à internet ou um acesso ao computador. Porém, se pensando em qualidade e se de fato tirar da teoria e colocar na prática, seria fundamental sim que eles tivessem acesso a tudo isso. Que eles não só tivessem acesso, como eles conseguissem, né, criar ferramentas, conseguissem construir ferramentas dentro da parte tecnológica, né, sabendo que eles consomem aquilo e que eles também podem produzir aquilo. Eles não são meros consumidores, eles estão imersos nessa rede, envolvendo a tecnologia. Então seria assim muito importante, pensando na qualidade, assumir esse compromisso com a educação digital escolar. Também com um compromisso com a educação inclusiva, né? Entendendo que a rede de ensino ela é diversa, ela contempla diferentes indivíduos, existe muita diversidade e isso é muito importante. E também existe aqueles alunos de educação especial, que são os alunos incluídos. Segundo a LDB, né, fazem parte da educação especial aqueles alunos que possuem, aqueles educandos que possuem algum tipo de deficiência, que possuem transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E que eles devem estar dentro da sala de aula junto com os demais alunos, porque ali vai existir uma constante troca entre eles. Então é fundamental para que se consiga uma educação de qualidade que haja um compromisso com a educação inclusiva. E por fim, também que haja um compromisso com o processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Então, é muito importante que se tenha a avaliação. A avaliação é um instrumento pedagógico fundamental. Quando a gente fala em avaliação, eu não estou falando apenas da avaliação somativa ou classificatória, aquela avaliação que você atribui uma nota, né, um conceito àquele aluno, de acordo com o desempenho em prova, em teste, enfim. Além disso, é uma avaliação formativa, é uma avaliação que vai analisar todo o desenvolvimento do aluno ao longo de um período, tá? E que vai também criar meios para que esse aluno consiga recuperar o seu rendimento, tá? Então a avaliação ela não se restringe apenas a essa avaliação classificatória ou somativa, ok? Então é importante sim que haja esse compromisso. Vamos fazer uma questão para estar fixando o conteúdo.
O compromisso com a educação de qualidade é um princípio que orienta as ações dos professores de ensino fundamental e médio de educação de São Paulo. Para que a qualidade seja alcançada, é necessário assumir outros compromissos, exceto o ou exceto a. Letra A. Compromisso com a educação integral. Letra B. Compromisso com o letramento e o multiletramento, especialmente na área das linguagens. Letra C. Compromisso com o processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. E letra D, compromisso com o estímulo e o apoio à construção de projetos de vida dos estudantes. Bom, é sempre importante vocês pausarem o vídeo e analisar a questão com calma, ok? Bom, aqui está pedindo uma exceção, e a única exceção é a letra B, porque na verdade ela está restringindo. Tem que sim ter um compromisso com o letramento e o multiletramento, mas não é especialmente na área das linguagens, não, é em todas as áreas de conhecimento. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, tá? Como as playlists de legislação educacional, playlists também que falam sobre fundamentos de educação, temas que normalmente são cobrados, tá? Entre outros simulados aqui. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.